Olá! Quando chega julho, a gente pensa, puxa, já passamos a metade do ano. Então é hora de refletir sobre o que falta na nossa lista de pedidos para 2023, né? Mas é o momento também de nos preocuparmos com a segurança e a saúde no trabalho. Isso porque 27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E os dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, divulgados em março desse ano, trazem números alarmantes. Os acidentes de trabalho registrados no Sistema Único de Saúde, o SUS, no ano passado, atingiram um recorde histórico, com quase 400 mil notificações. Grande parte dos acidentes foi causada pela operação de máquinas e equipamentos. Se você não tiver a atenção 100%, os acidentes acontecem. E nessa edição do Trabalho Legal você vai ver também. O Seminário Inclusão Social de Vítimas Resgatadas do Trabalho Análogo à Escravidão é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, Organização Internacional do Trabalho e diversas entidades. Você sai com a esperança de você buscar uma renda para sua família e você chega lá, você passa por situações degradantes. O Trabalho Legal começa agora. Você já parou para pensar nos riscos que correm no trabalho? Certas profissões se destacam como mais perigosas, como é o caso de trabalhadoras e trabalhadores que exercem atividades na pecuária, em área rural e, pasmem, nos correios. Mas os números de acidentes e mortes entre técnicos de enfermagem, motoristas e ciclistas de entregas rápidas ainda chamam a atenção. Alguns estados apresentam uma média alta de acidentes, como é o caso de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos ver agora na reportagem de Paulo Melo como o Ministério Público do Trabalho tem atuado para fiscalizar e prevenir esses acidentes. Enquanto você assiste essa reportagem, mais um acidente de trabalho pode acontecer no país. Para se ter uma ideia, somente no ano passado, quase 613 mil acidentes foram registrados, além de 2.538 óbitos no mercado de trabalho. Pois é, os dados preocupam especialistas e autoridades, principalmente pelo aumento da mortalidade que atingiu o recorde dos últimos 10 anos. Mas não para por aí. Dados atualizados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho revelam que de 2012 a 2022, pelo menos 6.700.000 acidentes de trabalho e quase 26 mil mortes no emprego com carteira assinada foram comunicados ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Nós também temos um problema que está se tornando crônico e muito grave, que é a falta de fiscalização voltada, para a saúde e segurança, em razão de redução significativa dos quadros de fiscais e agentes de vigilância nos últimos anos. Mas eu acho que realmente um dos grandes entraves é realmente o cultural, porque, infelizmente, segurança e saúde acabam sendo desfavorecidas em detrimento de questões econômicas. E por parte do trabalhador, nem sempre é possível optar pela sua própria saúde e segurança quando tem a sua porta fantasma do desemprego, a necessidade de trabalhar a qualquer custo para garantir a subsistência da sua família. Algumas profissões, inclusive, se destacam como as mais perigosas do ponto de vista de incidência desses acidentes. No mercado formal, nós temos a maior incidência recaindo sobre profissões como alimentadores de linha de produção, os motoristas de caminhão, faxineiros e serventes de obra. Em termos de frequência de notificação, se destacam os técnicos de enfermagem, em termos absolutos. O setor da saúde hospitalar, atendimento hospitalar, comércio varejista, administração pública, são setores econômicos que também contam com um grande número de notificações. Outros registros frequentes estão no comércio varejista de mercadorias, o transporte rodoviário de cargas e, principalmente, a construção de edifícios. Trabalhando como mestre de obras há quase 45 anos, seu Arnaldo sabe bem tudo o que já viu e presenciou neste segmento. No meu percurso de 78 para cá, que nós temos trabalhado em diversas obras, já vimos muito acidente acontecer em obra.
Mas o questionamento é: por que isso acontece tanto? Nunca é um motivo só, especificamente. A gente sempre fala que é uma sucessão de erros, né? Seja colaborador que acabou cometendo um ato falho, seja as condições do ambiente de trabalho, seja uma análise de risco como é que eu posso dizer, que não foi totalmente concluída da forma que deveria ser. Então, na investigação que a gente faz, a gente tem um relatório de investigação específico que se chama relatório de investigação de evento adverso, porque esse evento pode ser classificado como acidente de trabalho ou não. Então, nesse relatório, a gente acaba conseguindo identificar qual foi o acidente meio, se houve ato inseguro ou não, se teve condição insegura, se o ambiente estava limpo, se estava organizado, que tudo isso também gera acidente de trabalho. Então, é uma série de fatores, não dá para dizer especificamente um único fator, são vários. A implementação das medidas de segurança é essencial para identificar perigos, avaliar consequências e controlar os riscos. É neste contexto que se destaca o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, já que contribui para a realização, baseada em evidências, deste que é um assunto essencial e urgente para se tratar a qualquer hora e em qualquer lugar. Tem que ser ali, ó, tem que ser bem rígido mesmo, porque como eu te falo, se você não tiver a atenção 100%, os acidentes acontecem. Em obra você sabe que acidente é questão de segundo para acontecer. E para nos aprofundarmos mais nesses dados apresentados na plataforma do Smart Lab de Saúde e Segurança no Trabalho, nós vamos conversar na nossa roda de conversa com a coordenadora nacional adjunta da CODEMAT, que é a Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, procuradora Sirlene Luiza Zimmermann, e com o coordenador da Campanha Nacional de Prevenção de Acidente do Trabalho, auditor fiscal do trabalho, José Almeida Martins. Primeiramente, quero agradecê-los por participar dessa nossa roda de conversa. E aí, procuradora, eu começo com a senhora já perguntando. Nós vimos na reportagem do Paulo números altos, mas esses números são maiores, né? Por conta de uma subnotificação, isso é real? Com certeza, com certeza. Os números notificados em comunicações de acidentes do trabalho, eles em grande maioria representam acidentes do trabalho que nós chamamos de típicos. Aquele acidente que acontece, naquele momento o trabalhador se acidenta, acontece uma lesão pontual, mas nós não temos uma realidade notificada relacionada aos adoecimentos do trabalho. Essas situações em que a pessoa se expõe cotidianamente a algum agente de risco no meio ambiente de trabalho, adoece essa pessoa e depois a notificação não acontece. Muitas vezes ela até é demitida quando começa a ficar doente, faltar ao serviço, e a notificação ela não aparece nos números oficiais. Em 2022, a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde publicaram um estudo tendo por base os anos de 2000 a 2016, um longo período. Esse estudo ele demonstrou que 81% das mortes relacionadas ao trabalho decorrem de doenças adquiridas no ambiente de trabalho. No Brasil, se nós pegarmos esses números de CATs, pouco mais de 2% das notificações são doenças relacionadas ao trabalho. Então, vejam, só por essa comparação nós já vemos que esses números, na realidade, são muito maiores. E, Almeida, quando a procuradora fala isso, me vem aqui à cabeça o formal e o informal. Quer dizer, se os números já são subnotificados, esses dados não são apresentados. E quando a gente fala da informalidade, então, o que acontece? Especificamente com relação a formal e informal, a gente tem dentro do setor formal, já há, como a procuradora Sirlene acabou de falar, já há uma subnotificação muito grande, né, enorme. Eu tenho experiências de fiscalização que, assim, que comprovam que é só a pontinha mesmo do iceberg que está fora lá. Então, dentro do setor formal, há uma subnotificação. A questão é que, no Brasil, a gente tem muito trabalho informal. Se colocar que o setor de construção civil, mais de 42% dos trabalhadores são informais, e também se acidentam, né? Os funcionários públicos que não são seletistas, não são segurados do INSS, né? Então, aqueles autônomos profissionais, esse número certamente vai ser muito maior. E aí, quando a gente fala de profissionais que sofrem mais acidentes de trabalho, a gente vê ali, por exemplo, fala até do pessoal de saúde, mas aí a gente, quando vê na reportagem a obra,
aquele trabalho ali daquela pessoa que às vezes está numa altura muito grande, a gente pensa, e aí, não seria esse o trabalhador que está mais vulnerável a sofrer um acidente de trabalho? Por que os números não mostram isso, procuradora? É justamente em função desse cenário de subnotificação. E o que é importante lembrar, quando a gente fala em prevenção, saúde e segurança no meio ambiente de trabalho, é que hoje nós temos uma situação consolidada em termos de legislação de que o responsável pelo meio ambiente do trabalho, ele é responsável pela saúde e segurança de todos os trabalhadores que estão naquele local. Por fornecer equipamentos de proteção, implementar medidas de proteção coletiva, não importa a natureza do vínculo. Mas na prática ainda não é isso que acontece. Muitas vezes a terceirização acontece, ou a contratação de um autônomo, de alguém na informalidade acontece, com esse objetivo de se livrar da responsabilidade. Mas na prática, em termos jurídicos, hoje, essa responsabilidade já está muito bem estabelecida. A gente viu ali na reportagem, naquele momento da obra, nós assistimos juntos essa reportagem, que o nosso telespectador acabou de assistir também, e eu vi que alguma coisa chamou a atenção de vocês. E aí, o que chamou a atenção foi a falta do uso de equipamento de segurança, quando eles falam da falta do uso de equipamento, ou um pouco de responsabilizar o empregado por não usar e sofrer um acidente. Eu notei ali, quando a gente estava assistindo, que alguma coisa incomodou, e eu não quis perguntar antes para a gente poder perguntar essa nossa roda. O que incomodou exatamente ali? Eu me recordo que uma vez eu estava fiscalizando uma construção, estava lá para o 20º andar e quase caí, porque não tinha uma proteção contra quedas, né, na abertura de piso. E assim, e eu vi na reportagem assim, olha, a pessoa tem que ficar 100% prestando atenção, ninguém consegue ficar 100% prestando atenção, né? Imagina, 8 horas por dia, 30 dias por mês e 365 por dia do ano, fora os feriados na semana. Não, é impossível. Então, por isso que na engenharia de segurança você tem medidas alternativas. Proteção coletiva, você afasta o EPI para o último, né? Medidas administrativas e assim vai. Lembrando que tem algumas questões assim, ó, eu tenho que cuidar do meu ambiente de trabalho sabendo que a pessoa que está trabalhando ali é um ser humano. Sim. Como qualquer, né? Ele é um ser, não é uma máquina, é um ser humano. Então ele pode ter algumas atitudes e essas atitudes, elas são, como são planilhadas, elas têm que ser prevenidas. Por isso que eu adoto medidas. O trabalhador não é uma máquina, né? Então assim, a gente tem que antecipar os passos e adotar as medidas preventivas. E agora vem a parte da denúncia. Aonde o trabalhador, a trabalhadora pode fazer a denúncia se ela sentir que ele está sendo lesado, ou enfim, que não está tendo uma fiscalização, que os direitos do trabalhador e da trabalhadora não estão sendo vistos? Dentro do nosso site do Ministério, gov.br/trabalho, você vai abrir, você vai procurar as abas, tem algumas abas e tem uma aba lá, denúncias. Você pode abrir e é bem fácil, quando você abre, você vai abrir nas abas, ele já coloca lá, você vai direcionado, eu quero fazer trabalho infantil, você aperta lá e você faz. É preciso ter uma conta no gov.br, mas isso é uma questão também muito simples. E no Ministério Público do Trabalho nós recebemos as denúncias basicamente por 2 canais, né, eletrônicos. O site mpt.mp.br, denúncia, ou então o aplicativo MPT Pardal. Pode ser baixado no celular, você pode fazer a denúncia, anexando inclusive fotografia. Sempre a denúncia, quanto mais completa, com mais dados, mais informações, inclusive de localização, detalhes, realmente, facilitam realmente depois o ato da fiscalização. Muito obrigada por essa roda de conversa. Fiquei com vontade de falar mais, a gente não tem tempo. Fica o convite para a gente poder falar um pouco mais. E você ouviu falar de trabalho escravo? Não sai daí não. No próximo bloco, a gente vai falar também sobre esse grande problema, trabalho análogo à escravidão. Eu volto já já. Estamos de volta com o nosso programa Trabalho Legal. Falar de inclusão social de vítimas resgatadas do trabalho análogo à escravidão não deve ser muito fácil não é mesmo? Pensando nesse tema, ministros, procuradores, magistrados, além de representantes de instituições com foco voltado para a vida pós-resgate, se reuniram em seminário em Brasília. Durante o encontro, vítimas dessa situação também foram ouvidas.
O repórter Lincoln Freitas acompanhou o evento. A escravidão é uma ferida horrenda e crua da história do mundo e ainda não acabou de aterrorizar. Foi péssimo, porque você sai com a esperança de você buscar uma renda para sua família e você chega lá, você passa por situações degradantes. Lá era água poluída, água do rio poluída, não tinha banheiro, para fazer as necessidades tinha de ir por mato, porque não tinha banheiro. O Seminário de Inclusão Social de Vítimas Resgatadas do Trabalho Análogo à Escravidão é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, Organização Internacional do Trabalho e diversas entidades, como universidades estaduais e federais. Verdadeira chaga que a todos nós envergonha, é sabido que as pessoas nele imersas e que retornam ao ciclo da escravidão contemporânea estão em situação de extrema pobreza e de marginalização social, detêm baixo grau de instrução escolar e enfrentam enormes dificuldades de acesso a políticas públicas de educação, de moradia, de formação profissional e de saúde, entre outros direitos fundamentais. O objetivo é a reinserção de pessoas como o Aguinaldo e a Camila em uma sociedade mais igualitária e respeitadora do artigo 5º da Constituição Brasileira. O que tem sido feito é, na verdade, uma parceria com a assistência social dos municípios onde são localizadas e tem que se pensar junto um programa de reinserção dessas pessoas na sociedade, com qualificação, levando a educar, porque geralmente são pessoas que têm algum tempo déficit educacional, né? Então tem que ter todo um planejamento para educar e ressarcir essas pessoas na sociedade pós-resgate. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 50 milhões de pessoas vivem em trabalho escravo contemporâneo no mundo. Ou seja, 1 em cada 150 pessoas vivem em situação de trabalho análogo à escravidão. O Brasil ocupa hoje o 11º lugar entre 150 países. Há 1 milhão de pessoas escravizadas, ou seja, 1/4 das pessoas submetidas à diáspora africana ao longo de 3 séculos de uma história profundamente violenta, ainda se encontra escravizada nos dias atuais. Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2023, foram resgatadas mais de 1.443 pessoas, o maior número registrado no primeiro semestre em 12 anos. E se estima que até o final deste mês de junho ultrapasse 1.500 pessoas. A subprocuradora do Ministério Público do Trabalho ressalta a importância do seminário para o fim do trabalho escravo contemporâneo. Quando tocamos no assunto de necessidade de inclusão social de todas as vítimas resgatadas de trabalho análogo à escravidão, nós estamos dizendo nenhuma pessoa escravizada mais, porque se uma estiver, toda a nossa nação, todo o nosso Brasil estará. Evoluímos muito na repressão, porém ainda precisamos avançar na prevenção e na reinserção social das vítimas. É um desafio da política brasileira, da política pública e do sistema de justiça. Garantir que as indenizações sejam pagas, que sejam pagas de forma célere, rápida, mais breve possível e também que os valores sejam cada vez mais altos, para que a gente possa elevar o patamar de garantias de direitos do nosso Estado brasileiro e também que possa ser justo e garantir a reparação devida para as pessoas que sofreram essas violações tão graves. E aproveitando que 25 de julho é o Dia do Motorista, nossa equipe de reportagem foi às ruas para tirar as dúvidas desses profissionais. Vamos ver agora no nosso quadro Fala Trabalhador. Eu sou taxista, já tem 26 anos que eu estou na praça,
Eu queria saber de você se existe uma lei específica para motorista. O taxista, a gente tem uma relação de trabalho autônomo, né? Então, normalmente, a questão de regência sobre duração do trabalho, jornada, intervalo, isso não existe para o trabalhador autônomo, né? Ela vai estar muito mais regulamentada a partir da legislação dos municípios, tá? Então, sendo um motorista autônomo, e não sendo a questão de um transporte rodoviário, mas um transporte urbano e municipal, a legislação que vai estabelecer algum regramento, por exemplo, a questão do cadastro desse motorista, a questão do registro no município, a questão de eventual exigência sobre antecedentes criminais, tudo isso é uma legislação que varia de município para município. E quanto tempo eu posso dirigir sem parar? A legislação que estabelece um limite de tempo de permanência ao volante é o Código de Trânsito. E no Código de Trânsito ele tem um dispositivo, se não me falha a memória, é o artigo 67, por volta do artigo 67 do Código Brasileiro de Trânsito, que estabelece que o tempo máximo de permanência ao volante é de 5 horas e meia ininterruptas, seja motorista autônomo, seja o motorista empregado. O motorista ou o motoboy é obrigado a fazer o exame toxicológico? Vinculação ou obrigação de realização dos exames toxicológicos, ela é posta em função da categoria de habilitação do motorista. E, novamente, vai recair sobre os motoristas de transporte rodoviário de cargas e passageiros, porque ele vai incidir nas categorias C e D, C, D e E, se não me falha a memória. Então, para esses motoristas que dirigem, que conduzem veículos que representam maior risco, seja em função do peso do veículo, da quantidade de passageiros, do tipo de carga, né? Esses motoristas, eles têm a previsão de realização de exames toxicológicos pelo Código de Trânsito, e no caso do motorista empregado também tem essa previsão da CLT, que remete ao Código de Trânsito. Você já parou para pensar como foi criado o Ministério Público da União? Como foram estabelecidas as atribuições, o estatuto? Tudo isso está na Lei Complementar 75 de 1993, que completa 30 anos. Além de atuar na defesa dos direitos de todas as brasileiras e brasileiros, o Ministério Público é um fiscal da lei, que está sempre vigilante para manter a ordem democrática e defender a sociedade. E o Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do MPU, tem como atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. Um pouco da história e um dos trabalhos mais emblemáticos da instituição você acompanha agora num documentário produzido pela Secretaria de Comunicação do MPT. Então, com o advento da Constituição de 1988, que traz essa atribuição de o Ministério Público zelar, promover os direitos individuais, homogêneos, coletivos, direitos difusos, mas conhecidamente nesse momento, né, de evolução, de transformação, é que o Ministério Público do Trabalho internamente cria estruturas para dar vazão a essa nova atribuição. Nós tínhamos um problema sério, porque nós tínhamos uma atuação de gabinete, uma atuação parecerista, uma atuação que não estava em contato direto com esses interesses e essas necessidades de tutela da sociedade brasileira. Foi com a alteração da Constituição, com a potencialização dessa instituição como uma instituição de acesso à justiça e garantia dos direitos fundamentais, que o órgão se transformou num órgão que age em prol dos interesses, em prol dos direitos que estão defendidos na Constituição. Então, em 93, nós passamos a ter, com o advento da lei complementar, o instrumental para poder investigar,
para poder agir. E agora de forma proativa, né? Porque quando você investiga, quando você afere a existência da regularidade ou não das práticas de uma empresa, você está num outro patamar. Bom, a lei sozinha é assim, uma grande promessa, né? Uma grande promessa de levar procuradores do trabalho mais perto de onde estavam os problemas, espalhados pelo interior. Tinha um programa de segurança, parecia perfeito. Só que hoje, no meu entender, para o agrotóxico não é perfeito, não tem segurança 100%. Ele faz vítimas silenciosamente. Entrei na empresa Shell em 1977. Entrei na empresa jovem, né, com expectativa de vida, casar, ter família e tocar a vida ao dia da manhã ao me aposentar. Mas, infelizmente, algum transtorno no meio do caminho interrompeu um sonho praticamente, né? Que foi a contaminação de toda a área fabril da empresa Shell Paulínia. O caso Shell BASF, ele pode ser resumido como talvez o maior caso de contaminação ambiental ocorrido no Brasil. Esses contaminantes que eles produziam eram altamente tóxicos e eram da família dos DRINs, produtos esses já banidos dos Estados Unidos pelo seu alto potencial cancerígeno e pelos danos que eles também poderiam causar à saúde humana. Ser demitido, nós tínhamos que passar pelos exames. Ao passar pelo exame demissional, para mim foi uma surpresa. Aonde que foi detectado que eu não tinha mais a tireoide. Não existe mais em mim. Quando eu entrei lá, eu tinha. Foram avaliados 18 tipos de orgânios clorados. No meu apareceu 7. Eu tinha 4 deles já banidos no mundo. Eu acho que o Ministério Público do Trabalho, a experiência que eu tive aqui dentro, eles não perderam tempo não. Foi muito longo o trabalho e foram para cima investigar, saber da realidade, sabe? A Lei Complementar 75 ela foi muito importante para que fosse possível essa atuação destemida e corajosa do MPT frente a essas duas corporações e a tragédia ambiental que elas causaram no Brasil. Se não fosse o respaldo da lei, sobretudo para mim, que ajuizei a ação e estava em estágio probatório, com certeza não teria sido possível fazer essa batalha jurídica de forma segura. Tenho certeza, eu com meus colegas conseguimos atingir um objetivo maior do que a gente esperava. Maior que a gente esperava. Eu também não esperava a dimensão que nós atingimos, desses danos morais coletivos, vai beneficiar muita gente que a gente nem conhece. Vamos ver o que movimentou as redes sociais nesse mês? A Sabrina Menezes traz todos os detalhes no nosso quadro MPT nas redes. Oi, Madé! Nesse mês de junho, um dos destaques das nossas redes foi o combate ao trabalho infantil. Uma das postagens que gerou grande engajamento apresenta uma peça da campanha que marca o Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil, 12 de junho. Os cards da campanha deste ano, em formato de cordel, alertam sobre os perigos do trabalho de crianças e adolescentes e estimulam a denúncia da prática. Nessa postagem, que recebeu mais de 11 mil curtidas, o MPT explica os danos que o trabalho precoce causa e também esclarece as regras, como a idade mínima. A campanha é lançada anualmente pelo MPT, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho e com o Fundo Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.
Outro post importante desse mês apresentou dados inéditos do Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil. Segundo a postagem, em 16 anos, o Brasil registrou mais de 34 mil casos de acidentes de trabalho graves com crianças e adolescentes. Foram registrados mais de 3 mil acidentes de trabalho graves apenas em 2022, o que representa um aumento de 24% em relação a 2021. O Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil é uma iniciativa desenvolvida em conjunto pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho, com a colaboração da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Se você souber de algum caso de trabalho infantil, denuncie. Disque 100. E você acompanha a gente no Instagram, no Facebook ou no Twitter? Não? Tá na hora de conhecer os perfis do MPT e ficar por dentro. Vem curtir, comentar, salvar e compartilhar as postagens no endereço que aparece aqui na sua tela. Por hoje é isso. Tchau, tchau. Assim chegamos ao final do nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam e esperamos vê-los novamente em breve. Tchau!